Olá, hoje nós vamos para o capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos. Atenção, que é interessante, o capítulo é curto, mas ele traz momentos importantíssimos aqui. Primeiro, aquela discussão com os fariseus, eterna discussão com os fariseus sobre a questão de os costumes, lavar a mão, não lavar a mão, né? Tudo isso, né? O alimento impuro, o alimento impuro. É uma discussão longa. Depois nós temos aquele momento que nós já vimos em Mateus, aquela mulher Tiro-fenícia, ou seja, aquela cananeia que pede para Jesus curar a filhinha dela. E depois o milagre do surdo-mudo que Jesus impõe as mãos para curar. Vamos lá? É muito interessante porque cada fato, cada atitude de Jesus revela algo muito profundo, né? Geralmente quando a gente lê a Bíblia assim, lendo assim, a gente fala, que bonito o milagre, que bonito isso que aconteceu. Mas tem muitas camadas aí, naquilo que o Evangelho traz pra gente. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. Vamos ler juntos aqui. Capítulo 7. Os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai e mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai e de sua mãe, anulando a palavra de Deus por tradição que vós transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, disse-lhe: ouvi-me todos e entendei, nada há de fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que sai do homem, isto é, que mancha o homem. A bom entendedor meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue sua lei natural? Assim ele declarava puros todos os alimentos e acrescentava: ora, o que sai do homem, isto é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as devassidões, os roubos, os assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher
cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te que saiu o demônio da tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfata, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissesse a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falarem os mudos. Eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante deste capítulo. Antes, porém, eu quero lhe dizer, Jesus tem aqui as famosas discussões com os fariseus. Os fariseus eram uma pedra no sapato de Jesus. E aqui sempre do lado dos fariseus, os escribas. Os escribas, eles, na maioria das vezes, os escribas também eram do partido dos fariseus. Os fariseus funcionavam quase que como um partido religioso, político, né? E eram pessoas que interpretavam a lei de uma maneira muito estrita e levava muito, muito a sério a tradição dos antigos. O que é a tradição dos antigos? Não era coisas que estavam na lei, mas coisas que foram se transformando em tradição a partir dos usos e costumes. Então, muitas coisas que os fariseus defendem e apresentam como certo não são coisas que estão na lei, nas 613 prescrições. Não. Às vezes era o quê? Às vezes eram costumes que eram feitos no templo, nos rituais, pelos sacerdotes, e que eles assumiam isso como um costume no dia a dia. Então, às vezes, muitas vezes, por exemplo, esse costume de ablução, lavar as mãos até o cotovelo, isso era um ritual dos sacerdotes na celebração dos sacrifícios e dos holocaustos. Muito bem, os antigos pegaram este costume e levou esse costume para o povo. E, sem explicar por quê, todo mundo começou a fazer. Mas não era uma prescrição da lei de Moisés. Era uma tradição dos antigos. E Jesus ficava fulo da vida com esse negócio de pegar uma tradição e tornar um fardo na vida das pessoas. Tá, mas tem mais uma coisa que eu queria falar para você. Logo depois dessa discussão com os escribas, que Jesus chega a falar para ele, não existe carne impura, não existe alimento impuro, não existe nada disso impuro, porque o que traz impureza para o homem é o que entra pela boca dele.
Desculpa, não é o que entra pela boca dele, mas o que sai do coração. Depois de Jesus deixar bem claro que você pode comer carne de porco, pode comer camarão, pode comer lagosta, pode comer o que você quiser, porque não é isso que traz impureza, mas o que está no coração. Depois de Jesus vai, aqui que é uma coisa interessante, Jesus vai para onde? Vai para a região pagã. Ele vai para Tiro e Sidônia. Tiro e Sidônia, que hoje faz parte do Líbano, é uma região pagã. Ele vai mais ao norte, na região da Síria, na região do Líbano, ali, Tiro e Sidônia. E, preste atenção, ele está ali junto daquela região cananeia, Tiro, Sidônia. É uma região pagã. Olha que interessante a cabeça de Jesus. Olha que interessante, presta atenção. Jesus está, depois de explicar sobre impureza, não impureza, ele vai falar para os pagãos. Vai falar para os pagãos. Inclusive, depois, Jesus vai para Decápole, aquele conjunto de 10 cidades romanas que estava ali mais ao norte, ali do lado do Mar da Galileia, que era uma região pagã, região pagã, né? E olha que interessante. Olha como esse Jesus é fantástico. Uma das coisas que mais dividiam o cristianismo naquela época, uma das coisas que mais dividiam o cristianismo é o seguinte, era essa coisa de comer carne de porco, não comer carne impura, não comer alimento impuro, né? Porque os pagãos comiam alimentos que os judeus consideravam impuros. Os pagãos comiam. Então, isso era um entrave no começo do cristianismo. E Jesus fala, não, tem nada a ver esse negócio de alimento impuro. Então, Jesus rompe esta barreira de preconceito, ou barreira de posições consolidadas, né? No começo do cristianismo, muitos judeus falavam, não, mas e se eu ficar cristão, então eu vou poder comer carne de porco? Mas se eu ficar cristão, eu vou poder então comer alimento puro? Jesus falou, sim, pode, né? E os pagãos? Mas os pagãos comem carne pura? Sim, eles vão comer carne pura, porque não existe impureza. Então você está vendo como que Jesus já prepara ali, junto dos fariseus, o discurso que ele terá com os pagãos? É muito interessante, muito interessante. E depois Jesus encontra-se com aquela mulher que em primeiro momento, a gente fica escandalizado, porque Jesus fala, não vou, a mulher está lá, coitada daquela mulher, a criança doente, porque um espírito, mais uma vez, quero lembrar você, com certeza essa mulher, a criança dela menininha estava muito mal, porque ela estava com uma doença, a mulher não sabia no que era, falou, tem um espírito imundo na minha filha, que as pessoas atribuíam a qualquer doença espíritos, né, imundos. E Jesus faz de difícil. Não vou dar pão para os... eu não vou dividir o pão dos cachorros. Não vou dar pão. As pessoas, quando olham esse evangelho, falam, mas como que Jesus nega a cura para a filha dessa mulher? Jesus em nenhum momento negou. Jesus queria saber até onde ia a fé dessa mulher. Era uma mulher pagã. Jesus queria saber se essa mulher realmente acreditava ou se tinha procurado Jesus como se ele fosse um mágico. Lembra que Jesus não gosta disso, viu? Jesus não gosta desse negócio de procurar ele como se ele fosse mágico, fazedor de milagre. Jesus quer saber da fé. Jesus quer entender a fé. E Jesus se faz de difícil. Quando Jesus nota a fé daquela mulher, porque ela bate o pé e fala, não, até os cachorrinhos vão comer as migalhas que caem da mesa. Aí Jesus fala assim, isso é fé. Isso é fé. Se essa mulher não tivesse fé, ela ia sair batendo o pé, eu vou para outra religião, eu vou para outra igreja. Ela não. A mulher bateu o pé e falou, não, mas eu quero. Eu como das migalhas. Me deixa só as migalhas aí. Nesse momento, Jesus percebeu que aquela mulher procurava ele não como se ele fosse um curandeiro, não como se ele fosse um fazedor de milagre, não como se ele fosse um mágico, não.
mas procurava ele por causa da fé. E ela falou, então vai, minha filha, sua filha está curada. Jesus percebeu que a fé daquela mulher era tão grande, que ela ultrapassava até o momento, aquele momento difícil de Jesus, em primeiro instante, negar a cura. Impressionante isso. E depois termina com a cura do surdo-mudo, que Jesus faz um gesto bonito. Jesus usa a palavra éfata, que quer dizer abre-te. Abrir o olho, abrir o ouvido, abrir a boca. Nesse momento, Jesus abre a boca e abre os ouvidos, que tem uma simbologia interessante. Abre o ouvido para escutar a palavra de Deus. Abre-te, éfata. Abre a boca para proclamar a verdade, proclamar essa palavra. Abre o coração, éfata, abre o coração para acolher as pessoas. Éfata, abre os olhos para ver a necessidade de quem está do seu lado. O milagre não é só fazer a pessoa ouvir de novo, não é só a pessoa olhar, falar de novo. O milagre é você ter o coração aberto, o ouvido aberto, os olhos abertos, a boca aberta. Éfata, abre-te, se abra o poder de Deus, se abra o amor de Deus, se abra a necessidade do irmão, se abra. Este é o milagre. Éfata, abre-te, abrir. Muito bem. Vamos lá que a gente tem que falar algumas coisas aqui. Versículo 1, essa longa discussão aqui, ó. Vamos lá. De novo, os fariseus e alguns dos escribas vindo de Jerusalém tinham se reunido em torno dele. Aqui nós temos uma longa discussão com os fariseus sobre o que é puro, o que é impuro. Essa vai do versículo 1 ao versículo 23, né? Então, o que é puro, o que não é puro, o que é impuro e tal. Preste atenção que é aquilo que eu disse para você antes. Essa discussão com os fariseus prepara a partida de Jesus para terras pagãs, fora da Galileia. Olha, Jesus vai falar daqui a pouco com os pagãos. Vai falar com os pagãos da região lá do norte, da região de Tiro e Sidônia, região pagã. Vai entrar em contato com muitas pessoas que são ali dos cananeus, que são pagãos. Depois Jesus vai para Decápole. Decápole, aquelas 10 cidades ali romanas, região eminentemente pagã. Eminentemente pagã. Ora, aqui já Jesus prepara um discurso para falar com esse pessoal. Você imagina se Jesus ia falar lá para os pagãos que nunca que comia carne de porco, que fazia costelinha, fazia feijoada, ia lá, que não tinha esse negócio, não pode misturar leite com carne, não pode, que eram os costumes, né? Não pode comer camarão, não pode comer lagosta. Você acha como que Jesus ia chegar pregando para esse pessoal? Como é que Jesus ia levar a boa notícia para esse pessoal, levando um monte de proibição? Você já parou para pensar isso? Jesus está saindo da Galileia, vai falar com pagãos de Tiro, de Sidônia, da Decápole, e aí chegar lá com um discurso: olha, vocês não podem comer carne de porco, olha, vocês não podem misturar carne com leite, olha, vocês não podem... Jesus ia chegar com esse discurso periférico. Então Jesus ali, com os escribas e com os fariseus, já prepara a sua partida para terras pagãs. E fala, vamos parar com bobagem? Vamos parar com bobagem? Né? E Jesus apresenta uma nova compreensão da vontade de Deus. Isso fica muito claro aqui no versículo 6, até o 13 aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, até o 13 aqui, ó. Aqui, ó. Deus não quer isso, ó. Isaías, com muita razão, profetizou de voz hipócrita quando escreveu: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, Deus apresenta a eles o seguinte: Deus não quer isso.
A compreensão é uma nova compreensão da vontade de Deus. É uma nova compreensão da vontade de Deus. Não, Deus não pensou isso. Isso são costumes que entraram entre vocês e que Deus não pensou isso. E depois, Jesus, do versículo 14 ao 23, ele mostra uma nova compreensão do que é pureza. Do 14 ao 23, ele fala, não, pureza não é isso que vocês estão pensando. Pureza não é o que entra pela boca, a carne que você come, o leite que você toma. Não, gente. Jesus apresenta aqui uma nova compreensão sobre pureza. Pureza é o que sai do coração. E Jesus deixa muito claro o que é pureza, o que é impureza. A impureza é o que vem a devassidão, o roubo, o assassinato, o adultério, a cobiça, a perversidade, a fraude, a desonestidade, a inveja, a difamação, o orgulho e a insensatez. Isso não tem nada a ver com carne. Isso não tem nada a ver com purificar a mão. Isso não tem nada a ver com o que você come. Não, olha, adultério, cobiça, perversidade, assassinato, roubo, devassidão, difamação, orgulho e insensatez vem do coração. Então Jesus apresenta assim, agora, uma nova compreensão sobre pureza. E Jesus chega a falar o seguinte, vocês ficam aí, purifica cotovelo, purifica a mão, purifica... Mas faz todo esse tipo de coisa? Rouba, assassina, cobiça as coisas alheias. Isso não é conservar a pureza. Não é conservar a pureza. E Jesus deixa muito claro, que essa nova compreensão sobre pureza não está relacionada a rituais, mas está relacionada a atitudes que brotam do coração. Né? E aí, olha que interessante, no versículo 2, Jesus fala assim, e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Com os efeitos, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Muito bem, vamos entender uma coisa. Jesus nunca se opôs à lei de Moisés. Mas Jesus sempre se opôs a essas tradições dos antigos. Vou explicar novamente o que é a tradição dos antigos. Tinha a lei de Moisés, os preceitos de Moisés, os 10 mandamentos e depois os 613 prescrições. Muito bem, Jesus tranquilo com isso. Só que, muito facilmente, eles pegavam algum ritual que era celebrado no templo e transformava isso num ritual para todo mundo fazer em casa. Então, existia um ritual, a maneira correta de lavar as mãos antes de comer, que era uma tradição dos antigos. Não estava escrito isso na lei, mas se tornou uma tradição que eles socaram no meio do povo, impuseram para o povo. E não era lavar a mão do jeito que você está pensando, não. Eles tinham que lavar a mão com uma caneca de bronze, né? E tinha que lavar até os cotovelos. Ah, que coisa mais difícil era isso. Porque aí você ia comer. Então você, uma água aqui. E aí tinha que deixar a água escorrer, vir até no cotovelo aqui, ó, e lavar até o cotovelo. Ai, aquela coisa dava um trabalho, porque você usava aquelas túnicas enormes, com aquelas mangas grandonas, então você tinha que recolher a manga e deixar a água vir no cotovelo. Ah! O que é isso? Era uma lei de Moisés? Não, era uma tradição dos antigos. Então, tinha inúmeras tradições dos antigos que foram sendo colocadas no meio do povo. Muitas vezes eram coisas que se fazia dentro do templo e eles migraram essas coisas que se fazia dentro do templo para o dia a dia das pessoas. Isso se tornava um peso horroroso. E é este tipo de cobrança, e são essas tradições dos antigos que os fariseus e os escribas começam a cobrar dos discípulos de Jesus. E Jesus não aceita isso, né? Não aceita esse tipo de coisa. Essas
coisas periféricas. E aí Jesus dá um exemplo. Vocês inventam regras. Vocês inventam regras. Aí Jesus dá o exemplo da Corban. Olha que coisa, olha aqui, do exemplo da Corban é muito interessante, ó. Vós, porém, dizeis, se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte pudesse ser útil, é Corban, isto é oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai e de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós transmitis, e fazeis assim ainda muitas coisas semelhantes. Deixa eu explicar para você entender melhor. A lei de Moisés diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Mandamento da lei de Deus. Tudo bem. Honrar teu pai e tua mãe é honrar, respeitar, glorificar, cuidar, na doença estar ao lado deles, não deixá-los passar fome, prover tudo que é necessário para os seus pais, carinho, amor, respeito, tudo isso. Aí, uma tradição dos antigos deu um jeitinho na lei e falou o seguinte: se você pegar esse dinheiro que você iria cuidar dos seus pais, cuidar da saúde dele, cuidar da comida dele, se você pegar esse dinheiro e consagrar a Deus dando para o templo, você está dispensado de fazer isso para os seus pais. Aí você pode deixar seus pais morrer à míngua, que não é pecado, porque é Corban. Corban é uma palavra aramaica que significa oferenda. Oferenda. E se você pagasse a Corban, você estava dispensado de prestar assistência ao seu pai e à sua mãe, se você oferecesse esse dinheiro para o templo. Você quer coisa mais perversa do que isso? Você quer coisa mais perversa do que isso? Jesus ficava escandalizado com isso. Se tinha muita gente que fazia, muita gente. Muita gente. Então os pais já estavam velhos e falaram: eu não vou cuidar dos meus pais. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar Corban. Ia lá no templo e falava: quanto que é que eu pago assim? Ó, estou trazendo esse dinheiro aqui para o templo, esse dinheiro aqui para o templo, isso aqui é uma oferenda, é uma Corban. E aí entregava para o sacerdote, e o sacerdote falou: ó, então já que você pegou esse dinheiro, pagou, veio aqui e ofereceu como Corban, você está dispensado de cuidar dos seus pais. Posso deixar eles morrer? Pode deixar morrer. Não preciso da comida, não preciso da carinho. Não, você já pagou Corban. Você já pegou e já fez a sua oferenda. Então você está dispensado de cuidar dos seus pais. É horroroso, é horroroso. Isso não é religião. E Jesus fala: olha o que vocês fizeram. Vocês perverteram a lei com a tradição dos antigos. A tradição dos antigos. Então Jesus se opõe a essas tradições dos antigos que são escandalosas e diz: para com isso, para com isso. E aí Jesus começa a apresentar uma nova maneira de ver o que é puro, o que é impuro. Impureza para Jesus não é coisa que vem de fora, mas é coisa que vem de dentro do coração. Por isso a gente tem que entender uma coisa até hoje, viu, seu católico? Viu, seu cristão? Que não existe coisa de fora que me torne impuro. Ai, esta coisa tá deixando a minha casa impura. Ai, tem eu tenho uma raiva quando o cristão fala, quando o católico vem com essa conversa. Ai, essa pessoa que me deu isso aqui, parece que essa coisa aqui está trazendo azar para minha casa. Pelo amor de Deus, isso não existe. Ai, essa planta aqui está dando uma coisa que... Isso não existe. Pior, quando as pessoas pensam assim: ai, aquela pessoa lançou uma inveja sobre mim. Isso não existe. Pelo amor de Deus.
Jesus deve chorar quando vê você falando isso. Ai, olha aqui, gente, deu tudo errado na minha vida porque aquela pessoa ali fez um trabalho para mim. Pelo amor de Deus. Isso é achar que as coisas de fora vêm me atracar. Ai, aquela pessoa está com inveja, então a inveja dela fez dar tudo errado na minha vida. Não culpe as pessoas pelo seu fracasso, pela sua incapacidade. Pelo amor de Deus, católico não pode viver desse jeito, achando que o mundo é uma mágica. Para com isso. Eu não vou aceitar esse presente porque essa pessoa trouxe isso de algum lugar esquisito. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, quando Jesus vê você fazendo isso, Jesus deve chorar demais, falar, ai meu Deus, não adiantou nada. Não adiantou nada eu morrer na cruz, não adiantou nada eu ressuscitar para esse povo. Pelo amor de Deus. O que é perigoso, mas muito perigoso, são as coisas que saem do nosso coração. Maldade, devassidão, ódio, raiva, maquinações, fofoca. Jesus devia ter colocado fofoca aqui. Isto é que traz o mal, isso que faz o mal. Coisas que vêm de fora não me atingem, não me atacam, não me afetam. Será que Jesus precisa desenhar para você escrever? Ou não está claro aqui no Evangelho? Vamos lá, gente, vamos lá. No versículo 17, quando deixou o povo, entrou em casa e seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Na verdade, não é uma parábola. Marcos usou a expressão parábola, mas não é para Jesus não contou nenhuma parábola. Jesus falou sobre pureza, sobre impureza. Na verdade, isso não é uma parábola, isso em hebraico é machal. Machal. Na verdade, isso aqui, eles perguntaram a Jesus sobre a machal. Machal é uma sentença, um ensinamento, né? Uma sentença. Marcos vê aqui como se fosse um ensinamento dado ali aos discípulos. Aos discípulos. Uma coisa mais secreta dada aos discípulos, né? Mas não é uma parábola, é uma sentença, né? Aí Jesus, no versículo 19, ele vai cancelar as práticas alimentares, né? E olha que interessante aqui no versículo 19. Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a lei natural. Olha, ó, Jesus respondeu, sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode tornar impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre e dali segue a sua lei natural. Jesus falou na cara dele, gente, pelo amor de Deus, não é o que vem de fora que vai fazer mal para vocês. Aquilo que vem de fora, que vocês comem, vai na barriga e na barriga vai para onde? Jesus falou na cara dele, vai para o esgoto, né, gente? Vai para o esgoto. O problema é o que sai do coração. O problema é aí que mora o problema, quando sai do coração alguma coisa, tá bom? Por que Jesus cancela essas práticas alimentares, essas práticas alimentares? Porque é o seguinte, já chegou o reino de Deus, gente. Já chegou o reino de Deus. E aí, já que Jesus ia pregar para os pagãos, ele estava saindo daqui, indo para Tiro e Sidônia e depois para Decápole, Jesus então eliminava qualquer obstáculo entre cristão de origem pagã e judaica. Porque é o seguinte, quem que estava se tornando cristão? Quem era judeu e quem era pagão. Quando esse pessoal, os pagãos e os judeus se tornassem cristãos, não ia ter nenhum problema desse negócio de alimentação. Os pagãos não tinham problema com alimento, os judeus também, de agora em diante, que se tornavam cristãos, também não ia ter mais problema com alimento. Então, Jesus estava eliminando, nesse momento, qualquer obstáculo entre cristãos de origem pagã ou de judaica. No versículo 24, fala aqui de onde Jesus foi, em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e Sidônia, e tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto. Tiro e Sidônia fica lá em cima, hoje é o Líbano. Tiro e Sidônia, uma das cidades mais antigas do mundo, né? Naquela época era chamado Fenícia, Tiro e Sidônia.
faz fronteira com a Síria, era uma região pagã. Depois Jesus está ali, nessa região ali, essa mulher é de origem cananeia, aliás, é uma cananeia de origem sírio-fenícia. Então, sírio-fenícia é como se fosse uma origem sírio-libanês, né? Então, ela é daquela região da Fenícia, mas de origem fenícia, sírio-fenícia. Jesus sai dali e vai para Decápolis, aquelas 10 cidades romanas, tudo região pagã, tá bom? Muito bem, e aí eu já contei a história, Jesus quer ver se essa mulher realmente tem fé, ela mostra que tem fé, Jesus cura a filhinha dela. E no versículo 34, Jesus, quando cura aquele surdo mudo, levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe, Éfata, que quer dizer abre-te. Éfata, que quer dizer abre-te. Muito bem, eu gosto de lembrar dessa palavra, por quê? Porque esta fórmula, ela foi introduzida no ritual do batismo. E até hoje, quando a gente batiza alguém, a gente repete essa fórmula. Éfata. O padre, né, quando batiza, né, ele vai dizer éfata e vai tocar no ouvido e na boca da criança. Ou então, do batizando, ele vai dizer éfata. É uma fórmula muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus cura, Jesus não cura porque ele é médico e nem porque ele é curandeiro. Toda cura que Jesus faz, ele faz por um propósito. Curar os olhos para quê? Para ver quem está passando necessidade e eu estender a mão. Curar o ouvido para quê? Para escutar a palavra de Deus. Curar a boca para quê? Para proclamar essa palavra. Então o propósito de Jesus curar é sempre para alguma coisa. Por isso Jesus acompanha a cura com esta expressão, éfata, que quer dizer abre-te. E aí eu volto a dizer o que eu disse para você antes. O milagre ele vai além da simples cura. Abrir-se para Deus, abrir-se para o outro. Por isso Jesus faz questão de dizer, éfata, abre-te. Não se feche no seu egoísmo, não se feche no seu mundinho, não se feche aí somente nas suas coisas. Rompa com o egoísmo, rompa com essa coisa de ficar somente preocupado com o seu umbigo. Abra-te, éfata. Muito bem, e para terminar, no versículo 36, tradicionalmente Marcos, lembra que eu te expliquei sobre o segredo messiânico? Marcos sempre acrescenta, né, depois que ele foi curado, proibiu-lhes que o dissessem a alguém. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o publicava. Marcos faz questão sempre de trazer essa ideia do segredo messiânico. Tudo que Jesus fazia, curava, tudo que Jesus realizava de milagre, Marcos acrescentava, Jesus proibia que falasse. Por quê? O segredo messiânico precisava ficar em segredo até que a glória do Senhor fosse apresentada. Então Marcos faz muito questão de dizer, não conte para ninguém, não fale para ninguém, até que a glória de Deus se manifeste. Et cruce in Domini fugit partis adversae, fit teledo et tribiuda, radix Davide. Aleluia.